CEAP, Centro Espírita Altível Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados, sejam todos bem-vindos à nossa casa de amor. Boa tarde aos internautas que nos escutam de casa também. Que nós tenhamos uma tarde de estudo bem proveitosa para todos nós. Nossa casa, vamos dar alguns avisos antes de iniciar. Nossa casa, ela possui a obra social Antônio de Aquino, que funciona aos sábados de manhã, atende às mães e às crianças, os pais também, tem alguns pais que vêm. Eles chegam 8 horas da manhã, tomam café, vão para as salas estudarem, cada um na sua faixa etária, estuda livro dos Espíritos e o Evangelho, e almoça e retorna aos seus lares. Vai de 8 ao meio-dia. Nós também temos nossos estudos de domingo a domingo, e nós estudamos as obras básicas de Allan Kardec, todos os dias da semana, em vários horários, exceto no sábado, que é reunião pública, e quarta-feira, que é reunião pública. Quem quiser estudar conosco, é só nos procurar, que nós daremos as informações devidas. Nós sempre estamos precisando de ajuda também, tanto na obra social, tanto para a alimentação das crianças, das mães no sábado, e também para a composição das cestas básicas. Então, quem puder, que essas mães recebem todo mês uma cesta básica. Quem puder nos ajudar com 1 quilo de alimento não perecível, pode trazer, que é bem-vindo. Também precisamos de material de limpeza, porque a casa é grande, está sempre limpinha, gasta muito material de limpeza. Então precisamos de itens como água sanitária, sabão em pó, detergente, desinfetantes e outros itens que a gente usa na nossa casa. Para limpar a nossa casa, nós precisamos aqui também. Nós temos também um bazar beneficente e nós precisamos sempre de doação, como roupas, calçados, cintos, bolsas, em bom estado de uso para ser comercializado no bazar, e essa renda é revertida para a obra social Antônio de Aquino. Aqueles que precisarem de atendimento fraterno, é só permanecer sentado, que no final da reunião alguém irá atendê-lo. Nós pedimos que desliguem os celulares, por favor, para não atrapalhar na hora do estudo. Nós estamos com uma rifa aqui, o livro é Leon Denis, o Apóstolo do Espiritismo. Essa rifa correrá no sábado, no dia 27/5, pela Loteria Federal. A contribuição para a rifa é R$2, né? Quem quiser, o livro é muito bom, é sobre a vida de Leon Denis, muito rico, muito instrutivo, e quem ganhar ele vai ser bem agraciado. Nós temos como palestrante hoje a nossa Ana Caroline Magalhães. Ela vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 15. E o comentário na hora dos passes, no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, é com a nossa Irineia Peçanha. Ela vai falar da lição 116. No final da reunião, tem cantina também, lá atrás. Então, quem quiser se alimentar e nos ajudar também, ir lá no final da reunião, que tem quitutes gostosos lá, sopinha, né? Tudo, bolo, tudo muito gostoso. Então, é só ir lá.
Vamos também, então, dar início à nossa reunião, fazendo a leitura de abertura, que é do livro Caminho, Verdade e Vida, lição 116, Agir de acordo. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Paulo, Tito 1,16. O Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, tem papel muito mais alto que o de simples campo para novas observações técnicas da ciência instável no mundo. A Terra, até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando, porém, com as obras individuais. O intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de uma maneira direta, objetiva, esse reajustamento sentimental, para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo ao semelhante? As antigas escolas religiosas, a força de arregimentarem como agrupamentos políticos do mundo, sob o controle do sacerdócio, acabaram por estagnar os impulsos da fé em exterioridades que aviltam as forças vivas do Espírito. Deus dá em todo tempo, mas nem Deus dá em todo tempo. Perdão, é porque eu passei uma folha. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da Terra e do infinito, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas com características de nova revelação, para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce da fé viva. Vamos então voltar nossos pensamentos para Jesus. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, nós te rogamos, Senhor, nesses instantes, a tua proteção, a tua ajuda para a nossa tarde de estudos. Nós te rogamos que envolva com teu amor a nossa Ana Caroline, a Elinéia Peçanha, que elas sejam ajudadas, que o altivo, nosso patrono espiritual, possa ajudá-las em suas locuções e que elas possam transmitir tudo aquilo que nós estamos precisando ouvir, Senhor, para o nosso crescimento espiritual. Ajuda elas e ajude a todos nós. Envolve toda a casa e abençoa a nossa tarde de estudo. Que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus, em nome do altivo, dos mentores espirituais da nossa casa, em nome do amor, que possamos dar por iniciado o nosso reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. Eu vou ler o primeiro parágrafo, tá? Eu vou ter tchau, só para saber. Então, como eu já disse, a Ana Caroline vai falar do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba que a vossa mão direita dá, o item 15. Meus queridos amigos, todos os dias eu ouço entre vós os que dizem: sou pobre, não posso fazer caridade. E diariamente vejo que faltais com indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais nada, e procedeis como juízes muitas vezes severos, sem perguntar a vós mesmos se ficareis satisfeitos se agisse da mesma forma convosco.
a indulgência também não é caridade? Vós que só podeis fazer a caridade da indulgência, fazei pelo menos esta, mas fazei-a generosamente. Em relação à caridade material, quero vos contar uma outra história do outro mundo. Vou deixar outra história para a Ana Carolina. Então, passamos a palavra para a Ana Carolina, para que ela possa nos falar ao coração. Boa tarde a todos. Sempre um prazer estar aqui com vocês nessa casa tão maravilhosa, que a espiritualidade sempre nos acolhe com tanta bondade e misericórdia. Bom, hoje o nosso estudo, como já foi adiantado, né, é uma parte do Evangelho, que é o capítulo 13. Sempre quando a gente vai ler qualquer coisa, né, em qualquer livro, a gente precisa entender aonde está inserido, o que é o capítulo, quais são os subcapítulos, para entender qual é a mensagem que está sendo dita. Então a gente tem o capítulo 13, que é não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E o item 15, que é o nosso item hoje, ele está dentro do subitem a beneficência. Tá? Mas para a gente poder entender, os capítulos eles iniciam normalmente com uma passagem, então eu acho que seria interessante a gente ler a passagem de Jesus aqui, que é fazer o bem sem ostentação. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistos, pois do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 1 a 4. E depois, o item 2 é o seguinte: tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: abstém-se de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. Mateus capítulo 8, versículo 1 ao 4. Bom, o item 1, ele é bem próximo, né? Jesus está ali trazendo um ensinamento, e é bem próximo da história que a gente vai ver, né, quando o Espírito Protetor está trazendo uma história de outro mundo, que a gente vai chegar a pouco. Ele está falando isso. Não é o fato em si, não é você dar esmola, é a sua intenção por trás disso. E uma coisa que eu mais adoro no livro dos Espíritos é isso. Quando os Espíritos respondem, depende, né? Aí dá aquela fumacinha na cabeça. Como assim depende? Depende. Porque tem aqui, por exemplo, na casa, tem vários trabalhos sociais, né, que são importantíssimos, que é a base da doutrina. Mas uma pessoa vem para cá por pura entrega, por pura abnegação. Eu posso vir para cá com o intuito de vaidade. É a mesma ação, a gente vai fazer o mesmo trabalho, é a mesma ação. Mas eu já estou recebendo, por aquilo alimentar de alguma forma a minha vaidade, eu já estou recebendo uma recompensa. O que não quer dizer que a gente não deva fazer, porque o Emmanuel fala pra gente, faça a caridade, não importa qual seja a intenção. De tanto que a gente faz, um dia aquilo vai ser automático. E aí a gente vai acabar abrindo mão desse orgulho, desse ego que quer sempre tirar vantagem de alguma coisa. Porque no final é isso. Como ego, nós temos o ego que eu digo é essa estrutura de eu, né? Eu hoje estou Ana Carolina. Então é uma ideia. Se a gente parar para pensar, essa estrutura de eu é um complexo de informações. O meu nome, como eu acho que eu sou, nada está acontecendo aqui agora. Se vocês perguntarem assim, Ana, como que você é?
Aí eu vou dar várias descrições, mas nada está acontecendo agora. Eu estou dando informações que estão armazenadas no meu cérebro a partir de ideias que eu tirei. Se eu perder a minha memória agora, eu não deixo de existir, mas esse complexo de eu desaparece. Então, enquanto ego, enquanto esse complexo de eu... Olá, boa tarde. Enquanto ego, esse complexo de eu nós acabamos nos perdendo da nossa identidade principal. Qual é a nossa identidade verdadeira? Somos filhos de Deus. Se eu não me identifico com esse lugar de filho de Deus, ou seja, com o ser que eu sou, eu me identifico com o eu, que é muito menor. Então, nós temos um complexo de inferioridade. Temos um sentimento. Isso faz com que a gente sempre queira tirar algum tipo de vantagem sobre as coisas, mesmo que sejam vantagens imperceptíveis. São vantagens sutis, que são para alimentar essa ideia de eu. Então, aqui tem uma coisa interessante nessa passagem, é que está escrito assim, no item 2, tendo Jesus descido do monte, ou seja, Jesus, ele sobe para se conectar com Deus, né? Quer dizer, ele estava sempre conectado, mas ele tem esses momentos de subida, onde ele vai ali e se fecha numa introspecção, mas ele sempre desce. E esse era um dos momentos onde ele descia. Ele desce para passar o conhecimento. Então, o que a gente está entendendo aqui? Isso também é uma caridade. Porque se eu sou um com o Pai, eu posso ficar lá em cima. Eu vou passar minha vida inteira meditando. Não. E a relação? E a troca? Eu sinto aquilo em mim, mas eu preciso colocar aquilo para fora. Então, a questão de como a gente quer uma recompensa aqui agora. Às vezes a gente quer ficar, eu medito tantas horas, faço tantos jejuns. Jesus fala isso também, sobre a questão do jejum, que a gente fica, eu fiz jejum hoje, nossa, estou morrendo de fome, mas estou bem. Isso é para o outro, porque a gente não precisa falar. Aqui ele fala assim, abstém-se de falar disto, mas vá até o templo. Vá até o templo por quê? Porque antes os leprosos, eles não poderiam entrar ao templo. Então não é que vá contar para todo mundo, vá só ali dar o ok de que você pode ter o seu lugar dentro da sociedade. Bom, mais à frente, na nossa passagem, aqui existe o seguinte, no primeiro parágrafo que já foi lido: sou pobre, não posso fazer a caridade. Então, nós tendemos a colocar a caridade como algo financeiro. Isso fala aonde está o nosso valor, e aí quando eu falo nosso, eu falo como sociedade mesmo, né, que a gente faz parte. Então, a gente tende a colocar num valor financeiro, mas o que é a coisa mais cara que a gente tem? Se não o tempo. Porque qualquer coisa que eu perca, eu tenho a possibilidade de reaver. Se eu perder esse livro, eu posso comprar um outro. Se eu perco um objeto, eu compro outro. Se eu tenho alguma questão no meu corpo, é possível eu refazer ou eu buscar formas de melhorar. Agora, tempo eu não tenho como buscar e voltar atrás. Eu não tenho como comprar tempo. Então, muitas vezes é muito mais fácil eu fazer um Pix. Mas, e o seu tempo? Aquilo que você não tem como reaver. É aquilo que bota todo mundo de igual para igual. Isso é a coisa mais importante que a gente tem aqui, porque o nosso tempo encarnado é tempo de oportunidade de autoconhecimento, de sabermos sobre nós mesmos. Então, a caridade, ela não está relacionada a status social, rico ou pobre, tá? Simplesmente como a caridade. A gente tem na carta de Paulo, a primeira carta aos Coríntios, onde tem aquela passagem lindíssima que é: sem amor, né, eu nada seria. E ainda que eu falasse a língua dos anjos, né? E muitas traduções usam a palavra caridade.
Em grego, a palavra que está lá é ágape, né? Agapon. O que é isso? É um amor incondicional. Então, a caridade nada mais é do que o amor incondicional. É uma doação. Eu me dou para o outro. Eu não peço nada em troca. Que é diferente do que é do ego, onde é uma troca. Eu preciso ganhar alguma coisa. Eu preciso sentir que eu estou, de alguma forma, tendo, né, algo que possa me recompensar. Toda vez que eu estiver no ego, a minha recompensa está no mundo. E não nas coisas do céu. Porque o ego, essa ideia de eu, ela está relacionada à minha encarnação agora, nesta existência. Nós temos uma vida e várias existências. Então, a minha ideia de eu, ela está relacionada aqui e agora. Se eu me identifico com este eu, o que me espera? A morte. Qual é o único determinismo que existe? Aquilo que ninguém quer pensar, na morte. Eu acho isso muito interessante, né? A única coisa que a gente não quer pensar é a única coisa que a gente tem certeza nesta existência. A gente tenta criar vários cenários que não existem para poder ter segurança. Mas que coisa mais segura? Olha, vamos morrer. Mas se eu me identifico com esse eu tô à espera da morte. Se eu me identifico com o ser que eu sou, a minha identidade está em ser, eu sou filho de Deus, né? Tá lá, vai dar carteirada? Dá carteirada. Olha, eu sou filho de Deus e você também. Melhor do que falar, eu sou fulano, eu sou ciclano. Então, se eu me identifico com isso, a morte do corpo, ela existe, mas eu não vivo para morrer. Então, pelo ego, pelo eu vivo para morrer. Pela vida, né? Buscando a recompensa dos céus, eu vivo para poder viver. Então, por isso que eu posso abrir mão do meu tempo, porque eu não estou abrindo mão do meu tempo, porque ele não acaba, porque eu vivo para viver. Agora, se eu estou no eu vou perder tempo, porque eu estou vivendo para morrer. Então, ele continua assim, e todos os dias vejo que faltais com a indulgência aos vossos semelhantes. E aí, no livro dos Espíritos, a gente tem lá na parte 3 da lei de justiça, de amor e de caridade, nas leis morais, a gente tem o seguinte: caridade e amor do próximo. Aí tem essa pergunta que para os jovens a gente usa assim, bip, para eles gravarem, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Isso é caridade. Não está vinculado a nada externo. Dar tal coisa, fazer tal coisa, é em ser. Olha que interessante. Porque se eu sou, eu posso fazer qualquer coisa. Eu acho que tenho quase certeza que é Santo Agostinho que fala o seguinte: amas e fazes o que queres. Se amares, se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se fizer qualquer coisa, farás com amor. Então, é o que nós somos perante o que fazemos. Muitas das coisas a gente vai fazer, se a gente está numa união com Deus, né, num momento de conexão, a gente vai fazer e as pessoas podem nos criticar. Elas podem achar que é ruim. Uma criança, se eu brigar com ela, né, porque ela botou o dedo na tomada e falar, não faça isso de novo, ela vai lá e faz de novo, ou brinca com a faca, faz lá. Aí eu boto ela de castigo, ela vai achar que é ruim, porque ela é uma criança, ela não vê a longo prazo. Eu vou ter certeza do que eu estou fazendo, porque eu vejo a longo prazo, isso traz riscos, não é só uma brincadeira, tem consequências. Para aquela criança aquilo é ruim. Mas não é sobre ser bom para o outro, é sobre, porque bom, Jesus falou, bom é o Pai. É sobre você simplesmente ser um canal para essa presença do Pai. Só que nós somos crianças espirituais. Então a criança ela quer as coisas de uma forma imediata. Ah, eu quero tal presente. Tudo bem, em outubro, o dia das crianças, você ganha. Ah, você não quer me dar. Não, eu vou te dar, mas não vou te dar hoje. Ela não consegue entender, ela não consegue adiar a recompensa.
nós dizemos que nós sabemos, porque a gente consegue esperar um presente material. Mas no que se trata referente às coisas que realmente importam, nós também não sabemos. Olha, a recompensa de tudo que a gente faz não é nesta existência. Como não? Mas eu estou sofrendo tanto, eu que sou tão boa, estou todo dia lá no centro, eu faço minhas orações, evangelho no lar eu faço todo dia, eu faço isso. Dá uma lista de coisas a fazer. Por que eu estou sofrendo? A gente tem essa dificuldade de olhar mais adiante. Então, todas essas coisas, né, esse BIP, benevolência, indulgência e perdão, são formas de ser e não de fazer. A gente pode fazer o que for, porque não é sobre a ação. A ação depende da intenção. Então aqui ele está nos trazendo uma questão de indulgência. Indulgência, a benevolência é uma bondade. Indulgência é um olhar bondoso. Tudo está bem linkado. Por quê? Porque bom é o Pai. Se eu sou bondoso e se eu tenho uma boa vontade, né, que é a indulgência a olhar para as questões dos outros, eu estou conectada com quem é bom. Eu estou conectada com o Pai. Porque se eu falo eu sou boa, então eu já caí na armadilha do ego. Eu estou falando que eu sou. O perdão também. Por que o perdão também? Porque o perdão é um não eu. A gente fala bastante em perdoar. Mas o ideal é que a gente não precise perdoar. Que eu não me sinta ofendida. Ah, Ana, você é isso, você é aquilo, nananana. Se eu quiser manter uma autoimagem, aquilo vai me ferir, vai ferir meu orgulho. Aí eu vou ficar com raiva da pessoa. A pessoa vai ter que me pedir desculpa, ou eu vou ficar reclamando que a pessoa não pediu desculpa. Blá, blá. Tudo bem, eu perdoo. Quando que é possível perdoar? Quando se tira o eu do jogo. Não, olha só, aconteceu isso, mas tudo bem. Eu não penso mais daquele jeito, ou eu tiro o afeto da ofensa. Agora, se eu não tenho uma identidade de eu rígida, eu tenho uma identidade para o mundo, mas não uma identificação, melhor dizendo, a pessoa vai falar, beleza, essa pessoa está passando por alguma situação, ela deve estar com alguma questão. Se ela me trata assim, imagina como é conviver com ela 24 horas que só ela passa. Que dificuldade deve ser. A gente tem compaixão. Eu entendo que não é pessoal, que não é uma personificação comigo. Se estamos nós aqui, todo mundo botar uma venda e andarmos pelo salão, ninguém está vendo, ninguém sabe que o outro está com venda, vamos só andar. Se alguém, provavelmente a gente em algum momento vai dar de encontro com outra pessoa. Aí eu não estou vendo, o que eu vou fazer? Eu vou apontar para o outro e falar, pô, você não me viu? Você não viu que eu não estou vendo? Aí o outro que não está vendo fala, não, você que não viu que eu não estou vendo, você bateu em mim. E aí cria-se os conflitos. Mas a verdade é que nenhum nem outro estavam vendo. Agora, se eu vejo, vem a pessoa vendada em minha direção e eu simplesmente desvio. Eu não preciso perdoar. Porque eu vejo, eu não estou presa na minha ideia de eu. Então a gente tende a colocar o eu no centro de tudo. Fulano fez isso só para me magoar. Aparentemente parece que sim. E não quer dizer que a ação tenha sido correta. A gente tem discernimento. Pô, fulano não deveria ter feito isso, sabe? Não é uma forma cristã de ser, papapá. Mas, se ele fez isso, é porque de alguma forma ele não sabe sobre si. E não saber sobre si é igual a sofrer. Ele está falando sobre ele, não está falando sobre mim. Pronto, a pessoa passou direto por mim. Mas não, a gente tende a botar o eu no centro. Fulano falou isso por minha causa. Você só representa alguma coisa para ele que faz com que revele coisas dele. Sim, você lembra alguma coisa para ele, mas é uma coisa interior. A gente pode ver o que a gente pode mudar. Poxa, será que realmente eu estou implicando? Será que eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo? Mas, se eu estiver tranquila, de fato, não é a ofensa. Se eu me identificar, aí eu vou me sentir ofendida. Porque tem duas opções. Se alguém aponta o dedo para mim e fala alguma coisa,
o que eu posso fazer? Ou eu vou dizer para a pessoa, eu vou pensar e eu vou falar, poxa, realmente eu sou isso. E se eu chegar a essa conclusão, não tem por que eu ficar brava com a pessoa. Ou eu vou pensar e vou falar, olha, eu não sou isso. Se eu não sou isso, não tem por que eu ficar bravo com a pessoa. Mas não, a gente vive no conflito. Então, o perdão é a gente, na verdade, abrir mão desse eu. Por isso que é tão difícil. Perdão não é esquecer, perdão é tirar o afeto em torno daquela situação. Eu lembro, mas aquilo não me magoa. Se a gente não perdoa, a gente está no eu. E o eu é o julgamento, o que é certo e o que é errado. Quer ver o mito sobre isso? Adão e Eva estavam no paraíso. Aí eles provam da maçã, do conhecimento, do bem e do mal. Isso é o ego. Eu começo a discernir. Eu não vou fazer isso porque isso é bom. Eu vou fazer assim porque... Ou não vou fazer isso porque isso é ruim, ou vou fazer isso porque isso é bom. Eu começo a pensar e a ter um julgamento sobre as coisas. Bom, isso daqui não é um prato. Não é um prato porque isso daqui é um livro. Então eu começo a diferenciar. Se eu estou no eu estou no julgamento. Só que Deus nos perdoa no momento quando a gente erra. O Espiritismo, na verdade Jesus nos traz isso, e o Espiritismo amplifica e explica melhor para a gente a questão da reencarnação. Isso é a solução para a gente entender a justiça e a misericórdia ao mesmo tempo. Deus nos perdoa, Ele nos dá uma nova chance. O que nós fazemos com essa segunda chance? Ai, está muito difícil mudar nessa vida, na próxima eu venho melhor. Aí a gente vai empurrando com a barriga. Aí o que era para ser... Porque quem não me garante que eu estou empurrando esse compromisso a encarnações e encarnações passadas? Aí a gente pega a misericórdia divina e usa como uma muleta. Não, um dia. Na verdade é que não importa quando, mas eu estou compromissado agora em resolver determinadas coisas. Se eu vou conseguir, não sei, porque o resultado é de Deus, a ação é minha. Então eu vou dar a minha ação 100% comprometida com a minha mudança, a mudança da minha mente. Então, Deus nos perdoa no momento onde a gente erra. Nós que ficamos nos culpando. Por quê? Porque as leis divinas estão escritas na nossa consciência. Então quem nos julga somos nós mesmos. Jesus fala o seguinte: todos os pecados serão perdoados, exceto o pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é o que me habita. Se eu estou em pecado, a palavra pecado em grego é hamartia. Hamartia para os gregos era você ter um alvo, você pegar o arco e flecha, querer acertar o alvo e errar o alvo. Então, pecar é você errar o alvo, mas sempre tem uma nova flecha para você atirar. Então, qual é a questão do erro sobre o Espírito Santo? Porque eu estou errando sobre a minha identidade, sobre a minha essência, que é o Espírito Divino que habita em mim. Se eu erro sobre isso, então eu estou no julgamento, então não tem como me perdoar. Não é que esse pecado, esse erro não é perdoado. Isso me impossibilita de me perdoar e perdoar o outro. Porque eu estou no eu e o eu é julgamento. Você fez isso, você fez aquilo. Eu sou assim, você é assado. Então, aqui ele traz uma história. 2 homens acabavam de morrer, dissera Deus. Enquanto esses 2 homens viverem, deitar-se-ão em sacos diferentes as boas ações. Veja, a gente está falando de ação, então. Isso é importante, a gente não está falando de ser. De cada um deles, para que por ocasião de sua morte sejam pesados. Quando ambos chegaram aos últimos momentos, mandou Deus que lhe trouxessem os 2 sacos. Um estava cheio, volumoso, atochado, e nele ressoava o metal que o enchia. O outro era pequenino e tão vazio que se podiam contar as moedas que continha. Este é o meu, disse um. Reconheço, fui rico e dei muito. Este, o meu, disse o outro. Sempre fui pobre
quase nada tinha para repartir. Mas, surpresa, postos na balança, os 2 sacos, o mais volumoso se revelou leve, mostrando-se pesado o outro, tanto que fez-se elevar-se muito primeiro no prato da balança. Deus, então, disse ao rico: deste muito, é certo, mas deste por ostentação, e para que o teu nome figurasse em todos os templos do orgulho. O teu nome, ele fez por ele. Então, a identificação com o mundo, ele recebeu a recompensa dele. Que o teu nome figurasse em todos os templos do orgulho, e ademais, dando de nada te privaste. Ele deu o que sobrou. Vai para a esquerda e fica satisfeito com que te serem as tuas esmolas, contadas por qualquer coisa. Depois disse ao pobre: tu deste pouco, meu amigo. Olha a diferença de tratamento. Amigo. Palavra a letra A, como prefixo, ela é sinal de não. Eu aprendi, pelo menos, o átomo como não divisível. E aí explicava assim, o A é o não e tomo divisível. Então, o átomo, naquela época, era não divisível. Hoje, a gente já sabe que se divide em muitas coisas. Não vem ao caso. Mas, então, o A é prefixo de não. Migo, dentro, eu, não eu. O amigo é um não eu. Quando nós temos um amigo, a gente para, escuta ele. A gente rebaixa as coisas que a gente pensa, os nossos problemas, as nossas questões, os nossos julgamentos, para poder acolher aquele amigo. Então, naquele momento, não existe eu, existe o outro. Inimigo é in, prefixo de dentro, migo, eu. Eu tenho o outro dentro de mim. E aí, eu estou na jogada. Tem um eu ali, julgando. E eu vejo esse eu fora. Então, Jesus chama esse segundo de amigo. Onde ele está? Pouco, meu amigo. Mas cada uma das moedas que estão na balança representa uma privação que te impuseste. Cada coisa nesta balança representa um momento onde você não pensou no eu, no teu nome, no que você precisa, para pensar no outro. Você foi amigo. Jesus fala pra gente, não há amor maior do que aquele que dá a vida por um amigo. Foi o que esse amigo fez. Porque se ele se privou, é porque era uma necessidade dele. Ele botou em risco para oferecer para o outro. Não destes esmolas, entretanto, praticastes a caridade. Ele está diferenciando esmola de caridade. Não destes esmola, mas você fez caridade. Porque caridade, a gente já viu que não é uma ação. Ela pode estar ligada a uma ação. Ela pode se manifestar através de uma ação. Ação de vir aqui, fazer quentinha, tudo isso é uma ação. Mas é o momento de abrir mão de mim mesmo para poder oferecer alguma coisa. E o que vale muito mais, fizeste a caridade naturalmente. A dica do Emmanuel, faça, mesmo que não seja algo natural. Uma hora aquilo vai se tornar natural. É que nem um amigo. Eu encontro uma pessoa, a gente está aqui, a gente não se vê tanto. Mas se a gente começar a se ver bastante, eu vou lembrar de vocês vão lembrar de mim. A gente vai, sentir falta um do outro. Então, como cria uma relação? Eu encontro uma pessoa, ok. Depois eu encontro ela de novo, aí já conversa um pouco mais. E aí eu vou encontrando. Quanto mais convivência, mais íntimo a gente vai se tornando. É isso que a gente tem que fazer com a caridade. Porque a caridade é uma forma de ser, mais uma vez falando, e isso só é possível se a gente vai criando essa intimidade com Deus. Mas eu não sou tão ligado assim em Jesus, o que eu mais me interesso no Espiritismo é a parte científica, porque é o que me faz ter conhecimento.
Tudo bem, é um caminho. Isso é maravilhoso. Mas você não precisa sentir tudo, né? Senão fica forçado. Mas busque uma relação. Mesmo que seja algo racional. Poxa, eu vou falar com fulano, porque o fulano, ele entende disso, daquilo. Aí vai lá, eu vou lá falar com fulano. Não é porque eu amo fulano, mas eu vou lá conversar com ele para trocar uma ideia sobre tal coisa. Aí eu vou descobrindo outras coisas sobre esse fulano. Aí eu vou lembrar do fulano agora 2 vezes, por aquilo que eu já sabia que ele era bom e por aquilo que eu conhecia mais. Aí eu vou lembrar dele, vou lá de novo. Aí eu estou sabendo mais sobre o fulano, agora eu tenho 3 coisas para lembrar dele. Cada vez mais eu vou lembrando. Então, quanto mais convivência a gente tiver com Jesus, mais íntimo ele vai ser. É uma construção de uma relação. E aí, mais caridade a gente vai ter. E o que vale muito mais, fizeste a caridade naturalmente, sem cogitar de que te fosse levada em conta. Foste indulgente, não te constituíste juiz do teu semelhante. Ser indulgente é ter uma boa vontade. O que o outro fez? Eu posso ter um discernimento. Temos que ter discernimento. Não é um escapismo, né? Poliana, tá tudo muito bom, tudo ótimo. Não. Poxa, fulano não teve uma boa atitude. Mas não sou eu que vou julgá-lo. Eu não posso condená-lo. Quem não tiver um erro, que atire a primeira pedra. E no final Jesus pergunta, alguém te condenou? Ela, não. Então eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Então eu posso discernir. Poxa, isso, isso e isso. Agora, julgar e dizer o que aquela pessoa merece e o porquê que ela fez isso, nós não sabemos nem o porquê das nossas ações. A gente sai daqui de uma palestra, recebe passe e fala, ai, minha vida, eu vou mudar a minha mente. Eu não vou mais me irritar com aquela coisa, aquele problema que tem lá em casa, sabe, que fulano faz e me irrita, ou ele diz, ou eu não me sinto valorizado, valorizada, eu não vou mais me irritar com isso, eu vou ter uma rotina assim, assim, assado, onde eu vou acordar, fazer minha meditação, ler meu evangelho, tá tudo muito pronto na nossa mente, e aí a gente sai daqui, com passo a gente sai, mas botou o pé lá fora, aí já começa. O telefone toca, já é aquele problema que você não queria saber, e nananã, a gente vai mudando. Ou seja, era o que a gente quer? Conscientemente não é o que a gente quer, mas a gente faz. E se a gente faz o que a gente não quer, é porque nós não sabemos o porquê fazemos as coisas. Então como que eu vou dizer por que o outro fez aquilo? Quem sou eu? Eu estou julgando e estou condenando. Então, a ideia é que se eu não julgo o outro, porque se eu julgar demais o outro, a minha mente olha para o mundo deste jeito. A minha mente tem uma lente de julgamento. E esse julgamento, ele funciona para mim também. E olha como deve ser terrível. Quer ver? Sou uma pessoa muito crítica. Aí eu vou montar uma palestra, o que vai acontecer? Ai, não, eu vou ligar e vou falar que eu não vou fazer a palestra porque tem tantas pessoas melhores e eu não sou boa e eu não vou dar conta e eu. Fico me criticando, me julgando e aí eu não tenho uma ação porque eu estou no eu. O eu que normalmente age, ele fica inativo. Então, quando a gente julga demais, isso fala da nossa mente, o quanto ela é acostumada a julgar. E a gente deve começar a observar, caramba, olha como eu critico os outros. Olha como eu estou sempre julgando os outros. Deixa eu ver se eu me julgo também. Porque se para eu amar ao próximo, eu tenho que amar a mim mesmo, eu tenho que encontrar esse amor em mim, para eu julgar e condenar o próximo, é que muito provavelmente, na verdade com certeza, a gente se condena e a gente se julga também. Então eu preciso olhar para dentro. Por isso que é o inimigo. O outro é o espelho, ele está revelando algo dentro de mim. Então, mais uma vez, isso daqui nos traz para dentro, não é para fora.
Ao contrário, todas as suas ações lhe revelaste. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Um espírito protetor, Lyon, 1861. Essa é a nossa passagem. E aí, a gente tem aqui uma passagem que é em Mateus. Tem tempo? Tem mais 15 minutos, né? Ou mais? Obrigada. O último julgamento, Mateus 25, 26. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e serão reunidas em sua presença todas as nações, e ele separará os homens um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele separou na passagem do Espírito Protetor. Vá para a direita. Você que fez muito, mas não foi muito, você vá para a esquerda. Você, meu amigo, vá para a direita. E porá as ovelhas à sua direita. As ovelhas que ele sempre busca. Não importa, se seja uma só, ele vai lá buscar. E os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, deixa eu pegar aqui. Vinde, benditos de meu Pai. Recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Então a herança está recebendo agora, uma recompensa, uma herança. Pois tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me acolhestes. Estive nu e me vestistes. Doente e me visitastes. Preso e viestes ver-me. Então os justos lhe responderam: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiro, te recolhemos, ou nu e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te ver? Ao que lhe responderá o rei: Em verdade vos digo, cada vez que o fizeste a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Em seguida dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Fui forasteiro e não me recolheste. Tive nu e não me vestiste. Doente e preso e não me visitastes. Então também lhe responderão: Senhor, quando é que te vimos com fome ou com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso e não te socorremos? E ele responderá com estas palavras: Em verdade vos digo, todas as vezes que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Então, a surpresa do último, porque ele não deixou de fazer nada para o Senhor. Mas eu não deixei de fazer. Tudo que eu sabia que era para você, eu fiz. Eu fui super caridoso lá no centro espírita, mas com a pessoa que bate na minha janela, no carro, eu não fui. Não é que eu tenha que dar esmola, mas eu não tive nem coragem, sabe, Deus, de abrir a janela para dizer assim: poxa, eu não tenho nada para te entregar hoje, mas vai com Deus. Mostrar uma relação. Então, a gente é muito apto quando a gente sabe que Deus está envolvido, mas olha que interessante, a gente esquece que Deus está em tudo e em todos. Só há Deus. Aí, eu não fiz. O outro não, ele fala: mas quem sou eu? Eu fiz isso? Existe uma outra passagem onde um reclama que fez. Mas Senhor, eu que profetizei em teu nome, eu que curei em teu nome, eu que fiz em teu nome. Olha o eu. Fez por ele.
Tem uma outra passagem, que é em Marcos 9, versículo 41. De fato, quem vos der a beber um copo d'água por serdes de Cristo, em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. Então nós somos do Cristo. Não sou eu que faço. Óbvio, a gente precisa se manifestar. Mas repare, Jesus é conhecido como Jesus, mas ele nunca fala, eu sou Jesus. Procurem no Evangelho, não tem essa passagem. Ele sempre fala, eu sou. Ego eimi, que é eu sou o ser que eu sou. Ele não se define e nós nos definimos. Nós não estamos com o eu para poder se manifestar. A gente está identificado. E aí a gente quer muita coisa. A gente quer sempre uma troca. Então, a caridade é um não eu. A beneficência é um não eu. E quanto mais a gente praticar, mais sentimentos de não eu a gente tem. Porque o sentimento de separação de Deus é quando a gente está identificado com esse eu. Porque eu vejo eu e Deus. Eu tenho um julgamento de que eu sou eu, Deus é Deus. Eu sou eu e o outro é o outro. Ok? Se a gente não tiver isso, também a gente está no pinel. Mas a gente precisa desse discernimento para estar manifesto. Mas eu não preciso estar identificado com isso, porque isso me gera uma distância. Então, se eu estou identificado com eu, essa distância gera um rompimento no meu sentimento de ser amado. Para a gente finalizar, no Livro dos Espíritos tem uma passagem perguntando como que são os espíritos puros. Os espíritos respondem assim: gozam de uma felicidade inalterável, não possuem necessidade alguma. Quando a gente está no útero da nossa mãe, ninguém sente fome. Não é que a gente não precise comer. Só que a nossa necessidade é automaticamente fornecida. Eu preciso de nutriente, aquilo é automático, porque eu e minha mãe somos um. Naquele momento, nós somos um. Então, eu não tenho necessidade. Não é que eu não precise, só não tem um intervalo para que eu sinta a falta daquilo. Só que aí, no momento que o nosso cordão umbilical é cortado, a separação, eu sinto fome. Aí eu choro. Aí eu tenho um sentimento de saciedade. Mas logo depois, eu sinto de novo. Como a samaritana que busca a água, que logo mais ela terá sede. Ok. E assim a gente sente em relação ao amor de Deus. A nossa busca, a principal causa de sofrimento, se a gente for pesquisar dentro de nós mesmos, é se sentir desvalorizado, desamparado, sozinho, no desamor. Porque a gente está separado de Deus. Só que conforme a gente vai buscando o caminho espiritual, a gente tem insights, lampejos desse amor. E isso nos nutre, mas logo depois é como se a gente se separasse de novo. Então, praticar, essa caridade, praticar o sentimento de não eu, é buscar essa união com Ele, que diminui a nossa fome do mundo. Porque eu tenho aquilo que me alimenta, aí eu não tenho necessidade alguma. Então, quanto mais a gente fizer, menor será os intervalos de distância de Deus. Porque eu preciso praticar o não eu. Não é sobre mim. Eu estou aqui, mas não é sobre mim. Deus que faz através de mim. É Ele. E aí eu estou junto com Ele, eu não me separo. E se eu não me separar, é felicidade inalterável. Porque eu sou sempre amado. Não importa se o outro me xinga, se o outro me fere, se o outro me magoa. Eu continuo sendo amado. Não há nada que e não há liberdade maior do que isso. Porque eu não estou presa no que o outro, o que eu preciso do outro. O outro pode fazer o que ele quiser, ele pode ser quem ele quiser, mas eu e Deus estamos numa relação íntima de amor. E a caridade nos proporciona isso. Essa é a recompensa. Não é nenhuma recompensa material ou egóica. É uma recompensa de ser. Ego eimi. Eu sou, como Jesus falou.
e fala. É isso, uma boa tarde para todos. Muito obrigada pela caridade de me ouvir. É sempre um prazer estar aqui. Nós agradecemos a Ana Carolina. Foi muito bom o conhecimento que ela nos trouxe, né? Muito bom as reflexões, as colocações. Vamos pedir aos médiuns que coloquem seus lugares. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, eis que é chegado o momento do passe, Senhor, e te pedimos mais uma vez que envolva os nossos médiuns, Senhor, nas tuas vibrações de amor, de paz e de luz, para que eles possam nos transmitir energias salutares que possa curar nossas doenças, nossas dificuldades, nossos desequilíbrios, que as tuas vibrações de amor nos traga a paz que desejamos. Ajuda-nos, Senhor, nesse momento, que seja em nome de Deus, em teu nome, em nome dos guias espirituais de cada médium, que possamos dar por iniciado o passe na nossa casa. Agir de acordo. Temos que agir de acordo com as vontades do Pai, não de acordo com as nossas vontades. Nós sabemos que Deus existe, acreditamos, cremos em Jesus, mas na hora de seguir as leis de Deus, fazemos tudo de acordo com as nossas vontades, esquecendo os mandamentos, que é o que devemos seguir. Fazemos tudo de acordo com o que aprendemos em casa, aprendemos na rua e esquecemos da leitura, esquecemos do estudo. A gente lê, aprende e não pratica. Nós fazemos tudo com o nosso interesse particular. Eu sei, o outro não sabe. Eu aprendi de uma maneira diferente e não quero aprender o novo. O que é necessário modificar, porque de acordo com as nossas reencarnações, evoluímos e nos modificamos para o melhor. Às vezes, demoramos para aprender isso. Mas se seguirmos o ensinamento do Cristo, tudo sairá bem. Iremos para mundos felizes, de acordo com as nossas ideias, com os nossos pensamentos. Se tiver tudo de acordo com os pensamentos do Cristo, com as ideias de Deus, os Espíritos, eles vêm nos mostrando o caminho. Basta a gente começar a seguir, começar a praticar, andar no caminho do bem e fazer tudo com amor, sem interesse. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ouvir agora a palavra do plano espiritual. Paz a todos. Paz a todos que, na esperança de um mundo melhor, lutam com veemência, com o amor ao próximo, encorajando aqueles que, cansados de caminhar pela esfera, vivem pensando tudo acabou. Pensam que não há mais solução em tudo que o aflige. Então, que sejam esses, cujo amor, a fé firme, que possam ajudar
esses irmãos, que há um passo para a loucura, há um passo para o suicídio. Irmãos, pensam positivamente que ainda podem mudar o mundo através de grandes atos e que também possam mudar os corações duros que a humanidade possui. Lembram, meus amados, são todos irmãos. Uns sofrem mais que o outro, mas todos sofrem. Todos precisam ajudar um ao outro. Lembre, a cada momento, a cada segundo, tem um irmão preciso. E nós estamos com vocês, auxiliando para que possam ajudar. Nós acreditamos em vocês. Sabemos das possibilidades de cada um de vocês. Ou não estaríamos aqui com vocês. Ainda nos decepcionamos em ver ilusões nos pensamentos de vocês. Ainda vemos a descrença e ainda a falta de fé. Perdoa-nos, porque ainda são essas as palavras certas para falarmos com vocês. Falta de fé, falta de amor. Vocês lembram o que o Mestre sofreu? Pois bem, lembram. E Kardec, que já estudam, o codificador, lembram também em que somos melhores, em que são melhores. Analisem e pensem. Os pensamentos são criadores. Os pensamentos são realizadores. Pais, um irmão, guia da casa. Vamos novamente voltar os nossos pensamentos para Jesus e vamos falar com Ele. Senhor Jesus, nós muito agradecemos por estarmos aqui nesta casa de amor, recebendo esses conhecimentos, recebendo a Tua luz. Te agradecemos e agradecemos aos amigos espirituais que sustentam essa casa, a coluna de espíritos que dirigem nossa casa. E agradecemos e te pedimos, Senhor, leve-nos para casa sob a Tua proteção, sob o Teu amparo, sob a Tua paz. Que seja em nome de Deus, em Teu nome, Jesus, em nome da coluna de espíritos, diretora da nossa casa, em nome do amor, que possamos dar por encerrado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Quem precisar de assistência fraterna é só permanecer sentado, que alguém irá atendê-lo. E nós temos uma rifa
do livro de Leon Denis,